Povo de Deus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa nona live, O Banquete do Cordeiro. Estamos aqui desvendando os mistérios do Apocalipse, tá? Vamos chegando aí, galerinha do Instagram, tá? Porque hoje o nosso conteúdo tá muito top. Esse domingão maravilhoso, dia do Senhor, um dia mais que especial, nosso domingo santo, abençoado. E o primeiro dia de uma semana que se inicia de muitas bênçãos, em nome de Jesus, na vida de todos. Tereza Santos, gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, Tereza. Tamo junto. Antônia Silva, Ellen Melo, Ítalo, Jéssica Neves, Rayana, todo mundo entrando aí na live. Pessoal, vou fazer um pedido especial para quem está entrando na live. Fica com a gente, tá? Fica com a gente aí até o fim, porque nossa live hoje está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. É o tema da nossa live hoje, tá? Jéssica disse, hoje deu certo, a net está de volta. Eita, internet. Olha, Jéssica, todo o nosso conteúdo está salvo no feed, tá? Lá no nosso feed, na nossa linha do tempo lá de publicações, só você ir lá e pegar as lives, tá tudo lá, tá bom? Lucas Portela, meu grande amigo do meu coração. Pessoal, vai ficando aí com a gente, tá? Faz um favor pra gente, compartilha essa live aí com os seus contatos no Instagram e compartilha o link da live nos grupos de WhatsApp, tá bom? Vai compartilhando a live aí, aproveita que nós estamos no início, tá? Aproveita que nós estamos no início, vai convidando a galera para cá, vai chamando seus amigos para cá, porque hoje o tema é espetacular. E para quem não sabe, hoje é a nossa penúltima live, tá bom? Hoje é a nossa penúltima live, o Banquete do Cordeiro. Então amanhã nós encerramos esse conteúdo, tá bom? Então hoje o nosso tema será o juízo final, tá? Kelly Jane, boa noite, paz e bem, minha amiga. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, tá bom, pessoal? Vai chegando e vai deixando seu comentário aí com a gente, tá bom? Então, hoje, de forma especial, nós vamos perceber e entender. Boa noite, meu amigo. Lucas Portela, meu grande amigo. Vamos perceber e entender do que se trata esse juízo final relatado por João ali no livro do Apocalipse, tá? Vamos ter um entendimento de todo esse contexto, a interpretação literal e a interpretação espiritual de tudo que se trata o juízo final no livro do Apocalipse, tá bom? Boa noite, salve Maria Imaculada, Kellyanne, nossa grande amiga, não perde uma live, tá? Giovanni Silva, Pedro Oliveira, Elias Bisneto, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, tô feliz, pessoal tá chegando. Vai compartilhando essa live, vai chamando os amigos para cá. Esse domingão maravilhoso para nós falarmos aqui esse tema espetacular, o juízo final relatado no Apocalipse por João, tá bom? Então, creio que a maioria já compartilhou aí, já convidou os amigos, já jogou o link da live nos grupos de WhatsApp. Então, agora fica aqui com a gente, pega seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vamos lá, tá bom? Vamos lá mergulhar mais profundo. Olha, nós estamos completamente submersos nesse oceano de formação que é esse livro. Então, hoje nós vamos estar mergulhando mais profundo ainda para entender tudo isso, tá bom? Caroline Lima, boa noite, aqui é o Balbino. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, tá? A nossa live aí. Fica aí com a gente, tá bom? Seja bem-vindo, já estamos na nossa nona live. Hoje será a nossa penúltima live da série O Banquete do Cordeiro. Amanhã nós encerramos esse conteúdo. Estamos muito felizes com o pessoal que está chegando aí para nos acompanhar. Beleza? Vamos lá, tem sido um caminho maravilhoso, muitos testemunhos sobre essa série de live, muitos relatos. Hoje, de forma especial, nós estaremos fazendo sorteio de brinde por oferecimento da nossa amiga lá
da loja em Pedreiras Hilda Religiosos, tá? Hilda Artigos Religiosos, lá a proprietária, a esposa do nosso amigo Herpo, tá bom? Então hoje o brinde que nós vamos sortear aqui para quem estiver na live é por conta da loja Hilda Artigos Religiosos lá em Pedreiras. Nossa amiga está sempre com a gente, compartilhando nosso conteúdo. Também hoje vai estar participando, fazendo essa doação, essa colaboração aqui na nossa live, tá bom? Pessoal, fica aí com a gente. Vamos lá. Capítulo 4 da segunda parte do livro O Banquete do Cordeiro, o Dia do Juízo. Então, o livro do Apocalipse, ele, depois de todos os personagens e tudo aquilo que nós podemos entender do que é a revelação de João, ele vai falar quase no seu final sobre o juízo final. Isso que nós vamos entender melhor aqui hoje. Mas se falando sobre o juízo, alguns intérpretes da Bíblia vão achar, qual a palavra que eu posso usar, achar o relato do juízo final como demasiado, grotesco, exagerado, escandaloso, né? Inclusive incompatível com a ideia de um Deus que é misericórdia, tá bom? Se nós acreditamos num Deus que é misericórdia, um Deus que é amor, como o relato de João de um juízo final tão, né, pavoroso, tão angustiante, tão, com a palavra de alguns intérpretes, né, tão grotesco, escandalizador, como conciliar esse juízo final perverso com essa imagem do Deus que é amor e misericórdia? Como nós podemos conciliar isso, tá? Então Aécio está junto com a gente, meu grande amigo e irmão do coração, a Thaisa Garreto, a paz de Jesus, amor de Maria, meu irmão, a Célia Vieira. Pessoal, vai ficando com a gente, tá? Fica aqui na live. Então, como conciliar a imagem do juízo final de um Deus perverso que julga, que condena, com a imagem do nosso Deus que é amor e que é misericórdia? Eis a primeira pergunta da nossa live hoje. Ana Caroline, nossa amiga Carol, tá? Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Então, primeira coisa, negar a força do juízo de Deus é negar quem Deus é, apequenar a Deus. Negar a força do juízo divino é fazer Deus menor que Deus e nos fazer menores que seus filhos, pois todo pai precisa ensinar a disciplina seus filhos, e a disciplina paterna é em si uma graça, uma expressão paternal de amor. Então, o pai que ama seu filho, a mãe que ama seu filho, ela ama tanto que ela cuida e disciplina, orienta, educa, se for preciso até castiga. Tá? O próprio Deus, a mensagem às igrejas do Apocalipse, ele vai dizer: olha, pois Deus está dizendo para João, capítulo 3, eu exorto aqueles que eu amo. Então, o castigo, a condenação, o juízo final relatado no Apocalipse, nós precisamos entender que, antes de tudo, se trata de uma atitude de amor. Como assim? Como entender ainda mais essa questão do juízo e do amor, da misericórdia de Deus? Vamos mergulhar mais profundo, pode ser? Vamos mergulhar mais profundo. Todos os dias tem sido assim. Nós levantamos questões intrigantes sobre o livro do Apocalipse e nós começamos a mergulhar e mergulhar para desvendar todo esse mistério, tá? Bruno de Maria, Delvane, Samira, sejam todos bem-vindos. Fica aqui com a gente nessa live que hoje está maravilhosa, tá bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Para entender o juízo do Apocalipse, a aplicação em nossas vidas, necessitamos entender primeiramente o vínculo que nos une à aliança de Deus. Então, o que Scott Hahn está dizendo? Para que nós possamos entender o juízo final, nós precisamos entender a aliança de Deus com os homens. Beleza? Então vamos lá. A aliança é um laço sagrado, tá? É um laço sagrado de família.
pelas alianças que Deus fez com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus, tá? Por todas essas alianças que começaram no Gênesis, desde Abraão, pai da fé, Deus vem fazendo alianças com o seu povo. Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, até chegar na aliança definitiva que é Jesus. Jesus é a aliança definitiva. Nós já vimos isso aqui, né? Nós já vimos isso aqui. Seja bem-vindo, Romário, meu grande amigo Romário, nosso amigo Borges, Ezequiel de Brito, tá? Vai todo mundo ficando aí com a gente na live, que nós estamos falando sobre o juízo final, tá? Como conciliar o juízo com a misericórdia de Deus e entendendo o juízo final a partir da aliança de Deus com os homens, tá? Então vamos lá. E fazendo essas alianças, boa noite, dona Lourdes, seja bem-vindo. Tava sentindo sua falta já, tá? Tava sentindo sua falta, fica aí com a gente. Fazendo essas alianças desde Abraão até Jesus, a cada aliança que Deus vai fazendo com os homens, Deus vai aumentando a família que faz parte dessa aliança. Então, por exemplo, quando Deus faz a aliança com Abraão, ele fez uma aliança só com Abraão. Quando Deus faz a aliança com Moisés, já é Moisés e a sua família, a arca, aqueles que se salvaram. Depois, quando Deus faz a aliança com Moisés, já é uma quantidade grande de um povo no deserto. De um povo ali que sai do Egito em direção ao deserto. Milhões de pessoas. Quando Deus faz aliança com Davi, já se trata de um reino, o reino de Israel. Quando Deus faz aliança através de Jesus, Deus faz aliança com a humanidade inteira. Então percebe como a família, a partir de cada aliança que Deus vai fazendo com os homens, a família de Deus que vai fazendo parte dessa aliança, ela vai crescendo, tá? Então, a raiz do entendimento para o juízo final é parte do princípio da aliança de Deus com os homens. E a cada aliança, esse povo de Deus, essa família de Deus, ela vai crescendo até chegar em Jesus. Tudo bem? Vamos para frente, mergulhando mais profundo. Olha, Inês Maria chegou na live, Yasmin, Natália. Nossa, tá entrando as pregadoras aí, hein, na live. Vai chegando e vai ficando na live aí, viu? Não te quero de passagem, não. Fica na live. Nós estamos falando sobre o juízo final do livro do Apocalipse. Então, essa aliança que vai se estendendo a toda a humanidade, ela se encerra em Jesus. Então, a cada aliança, Deus vai colocando leis, tá? Isso aqui é importantíssimo para o entendimento do conteúdo. A cada aliança que Deus vai fazendo, Deus vai colocando princípios, tá? Princípios que nós podemos chamar aqui de leis que firmam e que selam essa aliança, tá bom? Então, a cada aliança, Deus vai colocando suas leis. Essas leis que são colocadas nessas alianças não são sinal de arbitrariedade ou de imposição de poder. Não. Essas leis que Deus vai colocando, nós podemos ver de forma mais explícita em Moisés, quando Deus faz a aliança com Moisés, uma aliança de levar aquele povo a uma terra prometida, tá? De não exterminar aquele povo pela aliança com Abraão, mas para que nós tenhamos uma aliança, Deus vai dizer para Moisés, nós precisamos de uma lei, de um documento. Então ali no Monte Sinai, Deus vai dar as tábuas com as leis, com os 10 mandamentos, entende? Então a cada aliança, Deus vai colocando suas regras, suas leis. E isso não é imposição ou demonstração de poder, isso é sinal de misericórdia. Não se cumpre aliança sem se cumprir leis, tá? O amor na família, o carinho que existe na família, na sua casa. Existe amor, existe carinho, existe afeto, existe proteção. Mas dentro da sua casa existe
princípios e leis. Dentro da sua casa você não pode bagunçar, você não pode tocar fogo no sofá, você não pode quebrar a televisão, você não pode xingar seu pai, sua mãe, você não pode espancar seu filho, você não pode fazer o mal aos seus. Então percebe que uma aliança de amor e de carinho, ela tem como princípio e fundamento as regras, as leis, tá? Os preceitos. Então aqui nós entendemos tudo isso, tá? O juízo final se trata de um ato de amor e de misericórdia de um Deus que fez aliança com Abraão, Noé, Moisés, Davi, Jesus. Suas alianças vieram acompanhadas de leis, e para que essa aliança seja cumprida na sua plenitude, nós que estamos dentro dessa aliança precisamos seguir essas leis. E aqui nós estamos agora chegando quase no miolo da formação aqui, do entendimento do juízo final. Tudo isso que eu estou falando é um caminho para que nós possamos chegar ao entendimento profundo do que se trata esse juízo final, tá? Então vamos lá, mergulhar mais profundo, mais profundo. Né? A lei de Deus nos faz capaz de amar como Ele ama, de crescer em nossa imitação dessa família, que é a Santíssima Trindade. Então vou dar mais um exemplo. Quando a aliança ela se encerra em Jesus, Jesus é o laço da definitiva aliança. Em Jesus se cumpre a aliança definitiva entre os homens e Deus. Jesus institui uma lei, uma regra, um mandamento. Jesus vai dizer, os mandamentos são esses: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma e sua vida, e amar ao próximo como a ti mesmo. Percebe como cada aliança chega com uma lei, com uma regra e com um preceito? Não existe aliança sem cumprimento de regras e de leis. Não existe, tá? Então esse é o princípio da aliança. Nós não podemos ter aliança com Deus se nós não cumprimos os seus preceitos, os mandamentos de Deus. A nossa aliança individual, agora eu estou falando de forma individual para você que está na live. A sua aliança com Deus, ela tem como base a lei de Deus, a qual você tem que cumprir todos os dias. Se você não cumpre a lei de Deus, não anda nos mandamentos de Deus, né? Você está fora da aliança que Deus fez com você, entende? A Jéssica colocou, ser severo é uma demonstração de amor, pois ele não quer, não deseja que nos afastemos da luz. Exatamente isso, tá? É isso que nós estamos entendendo aqui, tá bom? Então, o princípio da aliança é o cumprimento da lei, tá? Grava isso aqui, para o entendimento do juízo final. O princípio da aliança é o cumprimento da lei. Se você não cumpre a lei de Deus, você está fora da aliança com Deus. É isso que nós estamos explicando aqui, tá? Vamos lá. Se a aliança de Deus nos faz suas famílias, então o pecado significa algo mais que uma lei violada. Significa vida destruída e um lar desfeito. Então o pecado é aquilo que destrói a aliança. Nos tira da família de Deus, nos afasta da lei de Deus, dos preceitos de Deus. Então o pecado ele chega para ser a destruição da aliança. Por isso que o diabo, uma palavra que vem do latim, significa que vem da raiz etimológica diabolos. Diabolos significa divisor. Então o diabo ele entra no meio da aliança. O nosso pecado nos afasta da aliança de Deus, né? Então é isso, tá? O juízo, então, não é um processo legalista. É uma questão de amor, é algo que escolhemos para nós mesmos. Tampouco o castigo é um ato de vingança. As ameaças de Deus, ameaça entre aspas, não são expressões de ódio, mas sim de amor e disciplina paternal. Como um medicamento saudável dói para curar, impõe um sofrimento que é ao mesmo tempo medicinal, restaurador e redentor. A ira de Deus é uma expressão do seu amor pelos seus filhos rebeldes. Então, olha aqui, olha o ponto a qual nós chegamos aqui. A ira de Deus se torna, a partir do princípio da aliança, um remédio
para a cura do pecado e para a restauração da aliança. Tá? Boa noite, dona Sueli. A paz de Jesus, seja bem-vinda. Então, o juízo final do livro do Apocalipse se trata, primeiramente, de uma demonstração de amor, de afeto de um Deus Pai, que não quer que seus filhos vivam fora da aliança. Então, para demonstrar o seu amor, ele julga. Tá? Se seu filho, tá? Quem tem filho aqui, quem está na live que tem filho, que tem filha. Se seu filho lhe xinga, fala um palavrão com você, vamos supor, seu filho disse um palavrão com você. Você que é pai, você que é mãe. E você sorri, você não ama seu filho. Tá? Eu sinto muito lhe dizer, você não ama seu filho. Porque você está demonstrando que não ama seu filho. Porque você, com o seu sorriso, está dizendo para ele que aquilo que ele fez foi bom e que você gostou. Então ele vai continuar fazendo. E a tendência é piorar. Então o castigo de Deus, o juízo de Deus, o tribunal de Deus apresentado no Apocalipse é a demonstração de um pai que corrige, que mostra que está errado e que os nossos atos têm consequência. Tá? Vamos mergulhar mais profundo. Um pai amoroso exige de seus filhos mais do que o juiz expede dos acusados. Olha só. Olha o que Scott Hahn está dizendo aqui. Olha a teoria que ele levanta aqui. Um pai amoroso cobra do seu filho mais do que um juiz cobra do acusador. Então, um pai amoroso, que ele ama verdadeiramente seu filho, se seu filho lhe voltar com um palavrão, ele vai chegar e vai castigar e vai mostrar que aquele ato não está correto, né? Ó, com certeza, casa de pai, escola do filho. Então, o próprio Deus vai dizer isso. Eu exorto aqueles que eu amo. Tá? Então, quando nós nos encontramos diante do juízo de Deus, o juízo de Deus não é algo que se impõe sobre as nossas vidas. O juízo de Deus é algo que nós escolhemos para a nossa vida. Ou seja, o pecado, que é a destruição da aliança, é uma escolha nossa. Se nós escolhemos o pecado, nós estamos escolhendo de livre e espontânea vontade nos apresentar diante do juízo de Deus. Tá? Se o pai diz não pega nessa cadeira e o filho vai e pega na cadeira, o filho está escolhendo de livre e espontânea vontade e está sob o julgamento do pai. Então, estar diante do juízo de Deus é uma escolha própria. Isso aqui é um ponto fundamental da nossa live hoje, tá? Então, como é que acontece o juízo final no livro do Apocalipse? Vamos entender aqui. Como é que se dá o juízo final no livro do Apocalipse? Vamos ver a narrativa de João. Se quisermos entender o juízo do livro do Apocalipse, necessitamos entender a aliança. Nós já entendemos a aliança, o princípio da aliança, como se deu a aliança, quem faz parte dessa aliança, nós já entendemos. A visão de João não é meramente litúrgica, tá? Porque nas primeiras lives nós tivemos uma visão litúrgica do Apocalipse. Agora, mergulhando mais profundo, nós entendemos que não é uma visão meramente litúrgica, mas se trata de uma visão régia, de uma visão militar, porque se trata de guerras e de batalhas também. Nós vimos ontem a questão das guerras. E principalmente uma visão jurídica, tá? A cena se desenvolve num tribunal de justiça. Então, o juízo final que João vê no Apocalipse, né? Assim como o amor é decisão, o pecado também, verdade, Eliana. Então, o juízo final que se apresenta no Apocalipse, ele se apresenta dentro de um cenário de um tribunal de justiça, tá? É importante entender isso aqui. Então, a visão de João no Apocalipse é uma visão onde Deus julga em um tribunal. Então, o que nós temos no Apocalipse? Deus como juiz
e ali há os acusadores, as testemunhas e o réu que está sendo julgado, tá bom? Vamos mergulhar mais profundo. Uma visão litúrgica, régia, militar e jurídica. As 4 visões que João tem. Por quê? No antigo Israel, no mundo antigo de Israel, na comunidade antiga do povo israelita, tá? É importante entender isso aqui. O rei de Israel, quais eram os papéis que ele ocupava como rei? Não é como hoje, tá? Não é como hoje que nós temos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Não. No antigo Israel, o rei era comandante-chefe do exército, ou seja, o rei, ele assumiu o papel de rei, de chefe do exército, tá? Chefe do comando militar daquele reino, né? Ele era o juiz supremo da justiça no reino. Então, rei, chefe de exército. Opa, o celular caiu aqui na live. Faz parte, viu, pessoal? O suporte caiu aqui, tá? Desculpa. Vamos continuando, tá? Então, o rei, ele ocupa. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. No antigo Israel, o rei ocupa o papel de rei, chefe de exército, supremo juiz e sacerdote, tá? Ele é o sumo sacerdote do reino. Olha aqui. Tá? Então, os reis de Israel eram rei, chefe de exército, juiz e sumo sacerdote. Então, aqui está explicado por que a visão de João, ele vê no Apocalipse, existem essas 4 visões. Jesus está no Apocalipse como rei, Jesus está como o cordeiro que vai à frente do exército, Jesus está como sumo sacerdote que nos introduz no Santo dos Santos, e Jesus é apresentado como juiz, tá? Então a visão de João, toda a visão do Apocalipse nessas 4 visões, ela revela, né, o reinado de Jesus como o reinado acontecia no antigo Israel, tá bom? Então vamos lá, tá? As crianças aqui já quebraram o suporte, ó. Eu comprei um suportezinho pro celular, né, para ficar melhor nossas lives. E aí as crianças já quebraram já, tá? Mas é normal. 3 filhos acontece, tá? Então, vamos comprar um novo suporte, tá? Aqui quebrou mesmo, aqui a outra perninha, ó. Vamos comprar um outro suporte para o nosso celular, tá? Porque o nosso projeto aqui com as lives tá só no começo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, como rei divino, Jesus cumpriu todas essas funções. Por isso, quando João vê o céu, entra simultaneamente no templo. Quando João vê o céu no Apocalipse, ele entra no templo, na sala do trono, no campo de batalha e no tribunal de justiça. Então, quando ele entra na sala do templo, nós enxergamos a visão litúrgica do Apocalipse. Tá? Quando ele entra na sala do trono, nós enxergamos a visão do reino de Jesus no Apocalipse. Quando ele entra no campo de batalha, nós enxergamos a visão militar do Apocalipse. E quando ele entra no tribunal, nós enxergamos a visão jurídica do Apocalipse. Lembra, nossas primeiras lives eram sobre a liturgia. Depois nós falamos, apresentando o dragão e as 2 bestas que saía do mar e da terra, nós falamos sobre o reinado de Jesus. Depois, ontem, nós falamos sobre as guerras e o cenário de batalha, ou seja, cenário militar no Apocalipse. E hoje sobre o cenário jurídico. Tá vendo aqui como a gente vem seguindo esse cronograma do livro, tá?
Então hoje nós estamos diante da sala do tribunal do livro do Apocalipse. Beleza? Vamos lá. No capítulo 11, a corte cita Moisés e Elias. Então estamos na sala do julgamento. Ainda que João não fale os nomes. Então João apresenta duas testemunhas, que são testemunhas que estão ali para ajudar na condenação do réu, tá? Então João não fala o nome, mas como nós sabemos que é Moisés e Elias, se ele não falou o nome, vamos lá. No caso de Elias, João apresenta a primeira testemunha com o poder de fechar o céu e de fazer descer o fogo. Então quem fechou o céu e fez descer fogo no Antigo Testamento é Elias. Muita atenção aqui. João apresenta a outra testemunha com o poder, tá? Com o poder de converter água em sangue e o poder de enviar pragas. Então, quem no Antigo Testamento que converteu água em sangue e que enviou pragas? Quem foi? Quem foi o homem de Deus que fez isso? Coloca no comentário se você sabe, tá? Tudo isso aqui é para que nós tenhamos um entendimento desse cenário de juízo aqui do Apocalipse, tá bom? Quem foi no Antigo Testamento que transformou água em sangue e que enviou pragas, tá? Então, vendo as duas testemunhas apresentadas, nós chegamos à conclusão de que se trata as duas testemunhas desse tribunal, Elias e Moisés. É Moisés que no Egito vai transformar a água em sangue e que no Egito vai enviar as 7 pragas. Então, por que João apresenta essas duas testemunhas, Moisés e Elias, diante do tribunal de Deus para estar ajudando na condenação daqueles que se voltaram e quebraram a aliança? Por quê? Qual o motivo? Vamos mergulhar mais profundo, tá? Segura o fôlego, vamos mais profundo. Essas duas testemunhas representam a lei e os profetas, tá? Por que essas duas testemunhas estão no tribunal, no livro do Apocalipse, no dia do juízo final? Porque elas representam em si a lei e os profetas. Para quem foi que Deus deu as tábuas da lei no Antigo Testamento? Moisés. Quem foi considerado o maior dos profetas? Elias. Então, dos profetas do Antigo Testamento, Elias vai ter um destaque, tá? Dentro da escola dos profetas, daquilo que nós entendemos como profetas maiores, profetas menores, dentro de todo o contexto, Elias, o homem do fogo, ele vai aparecer aqui representando os profetas. Então, no tribunal de Deus, no Apocalipse, estão servindo de testemunha para a acusação a lei e os profetas. Olha aqui, quão interessante. Então, quando João apresenta aquele que abre o céu e que faz descer o fogo, aquele que transforma a água em sangue e que manda pragas, se trata de João apresentando no tribunal de Deus como acusadores a lei e os profetas. Tá bom? A lei e os profetas. Então, a lei da antiga aliança e os profetas que vieram para clamar ao povo que cumprisse essa lei. Pedir ao povo que fossem fiel a essa lei, tá? Vamos lá. Com sua presença atesto que o povo de Israel conhecia perfeitamente as obrigações de sua aliança com Deus e as consequências da sua infidelidade. Ou seja, a presença de Moisés e Elias significa que o povo de Israel, que está sendo julgado no tribunal de Deus no Apocalipse, eles conheciam a lei e eles conheciam as consequências da lei. Ou seja, Moisés apresentou a lei e os profetas vieram denunciar e revelar durante toda a história do povo de Israel as consequências do não cumprimento dessa lei, que é a quebra da aliança. Então Israel está no julgamento, o povo de Israel está no julgamento,
E o povo de Israel agora tem contra si duas testemunhas, as leis e os profetas. É como se Deus dissesse: vocês conhecem a lei e vocês foram advertidos das consequências do não cumprimento da lei. Agora a coisa ficou feia. Para quem está ali no tribunal, entornou o caldo, usando uma linguagem aqui bem vulgar, bem informal. Entornou o caldo. A casa caiu. Se eu estou diante do tribunal, se nós estamos diante do tribunal, Senhor, não sei o que, Jesus chama a lei e os profetas. Está aqui, meu filho. Você conhecia a lei e você foi advertido pelos profetas das consequências do não cumprimento dessa lei. Então a lei e os profetas testemunham contra o povo de Israel. Se coloca contra o povo de Israel. Tá? Então olha aqui a gravidade desse tribunal e desse juízo. Tá? Então outras testemunhas atestam. Então nós vamos ver outras testemunhas. O negócio vai ficar mais feio aqui ainda. O negócio vai piorar para o povo de Israel. Tá? No dia do juízo. Por quê? Agora no capítulo 6 nós temos novas testemunhas nesse tribunal. Eu estou apresentando para você todo o significado, toda a revelação do que é o juízo final revelado por João no livro do Apocalipse. Que para muitos é um código indecifrável. Nós estamos apresentando aqui. Vai aparecer mais testemunhas para se colocar contra a defesa de Israel. Agora no capítulo 6, no versículo 9 e 10, nós temos a alma dos mártires clamando por justiça. Então o que nós vamos ver em Apocalipse 6, 9? As almas dos mártires debaixo do altar. Nós falamos sobre isso ontem. Na verdade, antes de ontem. Sobre o que significa a alma desses mártires. Debaixo do altar. Olha o que elas vão clamar no versículo 9. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então, agora chegam os mártires no tribunal clamando justiça. Aqueles que foram imolados em nome de Jesus, que estão debaixo do altar, aparecem no juízo clamando por justiça. Pela vida daqueles que perseguiram eles e que mataram eles. Né? É preciso entender o Apocalipse para não sofrer por antecedência. É verdade. Quem está aqui com a gente nas lives está tendo assim um entendimento maravilhoso e está se apaixonando pelo Apocalipse. Né? Então, visto que clamam do altar, sabemos que seu testemunho é verdadeiro e será escutado. Então, será que o justo juiz não vai escutar o clamor dessas almas dos mártires? Vai. Mas contra quem eles estão dando testemunho? Contra quem a lei se apresenta, os profetas se apresentam e as almas dos mártires se apresentam nesse tribunal? Para responder essa pergunta, devemos ter em conta qual cidade foi a origem, o centro da perseguição da primeira geração da igreja. Essa cidade foi Jerusalém. Tá? Gerberson, e as lives anteriores estão salvas? Sim. Tá? Todas as lives da número 1 até hoje, a número 9, estão salvas no feed. Tá? No destaque eu comecei a colocar, mas não estão todas. Então você vai lá na nossa bio e você rola o feed lá que você vai encontrar a live 1, live 2, live 3, live 4, live 5 até a live 9 de hoje. Tá tudo lá. Estão todas salvas. Então, mais uma vez, como ontem, nós enxergamos, né, Jerusalém como a prostituta, a Sodoma, o Egito, Jericó, Babilônia. Enxergamos Jerusalém sendo destruída, né? Tudo que recaía sobre Jerusalém, hoje nós vemos diante do tribunal de Deus, mais uma vez, Jerusalém. Tá? Quem está sendo julgado no sentido literal, já falei aqui muito nas lives sobre o sentido literal do Apocalipse e sobre o sentido espiritual do Apocalipse. Eles se unem. Então o Apocalipse tem sentido literal, de fato, o que João está falando de fato, e o significado espiritual, né? Como tudo isso se aplica na igreja no dia de hoje. Falamos sobre Apocalipse como uma realidade do passado, do presente e do futuro.
Então é preciso ver as outras lives para ter um entendimento maior, tá bom? Então o centro da perseguição, onde começa a perseguição, onde os primeiros mártires são mortos, onde Jesus é entregue à morte, onde a lei, onde o chefe da lei os chefes religiosos da época viram as costas para Deus, onde é? Jerusalém. Onde é que o Cordeiro de Deus é entregue na mão de Pôncio Pilatos? Jerusalém. Onde é que os sumos sacerdotes vão clamar a morte de Jesus? Jerusalém. Onde é que Estevão, o primeiro mártir, vai ser morto? Jerusalém. Tá? Então aqui o centro de toda a perseguição cristã, o início de tudo. Então é Jerusalém que é apresentada diante do juízo. Mas não só isso. Isso no sentido literal. No sentido espiritual, daqui a pouco eu vou falar que nós também faremos parte desse juízo. Tá? Nós também faremos parte desse juízo. Mas no sentido literal, João está falando de Jerusalém. Tá? Deus aparece como juiz, capítulo 20, versículo 11. E anjos se sentam nos 20 tronos, versículo 4, capítulo 20. Então eu estou apresentando para você o tribunal de Deus. Deus como juiz, os anjos sentados nos tronos, aparece como testemunha Moisés e Elias, que representa a lei e os profetas, e aparece como testemunha as almas dos mártires no tribunal. E quem está sendo julgado? Jerusalém. Então essa aqui é a cena do tribunal do Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse agora, você vai saber de tudo isso. Vai ser assim uma experiência incrível. Eu convido você, depois das lives, ler o Apocalipse, porque para você vai ser uma experiência incrível, tá? João apresenta esse acontecimento em termos de uma terrível Páscoa. 7 anjos vertem os cálices da ira de Deus, que se traduzem em 7 pragas. Esvaziam os cálices, né? Que significam taças também. Então, no julgamento, os anjos derramando as taças da ira de Deus, Scott Hahn vai dizer que nesse julgamento se apresenta um ato e uma ação litúrgica. Uma libação derramada sobre a terra, como se derramava o vinho sobre o altar na antiga Israel. Então, na antiga Israel, era uma ação litúrgica de libação, derramar o vinho sobre o altar. Derramar o vinho sobre o altar. Era um ato litúrgico. Então aqui no tribunal de Deus, os anjos esvaziam as taças, os cálices da ira de Deus sobre a terra. Então aqui há um ato litúrgico por parte dos anjos do céu. Um processo de libação. Tá? Um sacrifício que vai acontecer. É um ato litúrgico aqui. Então a gente fica pensando o que é essa ira de Deus. A gente fica lendo sem saber, né? À luz do cumprimento da Páscoa, da Eucaristia, essas imagens resultam das mais impressionantes. Tá? As pragas aparecem no capítulo 15 e 17, dentro de um marco litúrgico. Os anjos aparecem com harpas revestidos de sacerdotes no templo, cantando o cântico de Moisés e o canto do Cordeiro. Então olha só o cenário. Os anjos estão derramando a taça da ira de Deus, aparecem vestidos de sacerdote, com as harpas cantando o cântico de Moisés e o canto do Cordeiro. Parece familiar? Veste litúrgica, taças, né, cálices, harpas com cânticos, cântico do Cordeiro. Então aqui todo um contexto litúrgico apresentado dentro do tribunal de Deus. Vamos lá. Essa liturgia significa a morte para os inimigos de Deus. Então o juízo aqui no tribunal terminou em morte. Então a ação litúrgica dos anjos durante o julgamento significa, o derramar dessas taças significa morte para os inimigos de Deus, mas a salvação para a sua igreja. Olha aqui as duas realidades do juízo final, tá? As duas realidades do juízo final. Por isso o anjo grita dessa forma: pois este derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber. Eles o merecem.
Os anjos estão dizendo: esses que foram condenados derramaram o sangue dos santos e dos profetas. E tu, ó Deus, juiz dos juízes, lhe deste sangue para beber. Tá? Então aqui há uma revelação por parte dos anjos do que está sendo derramado dessas taças. É o sangue do Cordeiro. Tá? É o sangue do Cordeiro que, para quem quebrou a aliança, se voltou contra Deus, se torna condenação. E para quem esteve na aliança com Deus e no cumprimento da sua lei, se torna salvação. Então, no tribunal de Deus, no juízo final, o ato dos anjos se converte, significa juízo para os ímpios e alegria, graça para a igreja de Cristo. Então, as duas realidades do juízo de Deus. A Páscoa, a Eucaristia e a liturgia do céu, portanto, são espada de dois gumes. Enquanto os cálices da aliança dão a vida aos fiéis, implicam a morte segura para os que recusam a aliança. Então, o cálice da aliança, essas taças sendo derramadas pelos anjos, o cálice da salvação, né? A ti, Senhor, eu elevo o cálice da salvação. Não é assim que a gente canta na missa? Para a igreja, o cálice é de salvação. Para o mundo que vira as costas para Deus, o cálice é de condenação. Por isso, Paulo vai exortar a igreja, né? Quando comungar, cuidado, para não comungar a sua condenação. Quem comunga em pecado, comunga a sua própria condenação. Paulo escreveu à igreja. Tá? Então, olha só aqui. O pecado é a quebra da aliança com Deus. Quem está na aliança com Deus, né, está na graça. E Paulo agora vai dizer à igreja, escrevendo à igreja, cuidado, quem comunga do corpo de Cristo em pecado, comunga a sua condenação. Ou seja, quebrou a aliança, o cálice se derrama em condenação. Está na aliança, o cálice se torna salvação. Não é incrível a ligação que há entre toda essa catástrofe do Apocalipse, esse juízo final, esse tribunal, a ligação com a liturgia da Santa Missa? Não é incrível isso? Na nova aliança, como na antiga, Deus dá ao homem a eleição entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Mais uma vez agora, no Apocalipse, se apresentam os dois caminhos. Israel, Jerusalém, com suas autoridades civis e suas autoridades religiosas, escolheram entregar o Cordeiro à morte. Escolheram quebrar a aliança com Deus. Por isso agora são condenados no juízo final. A igreja dos cristãos, o sangue derramado, a igreja fiel, a igreja perseguida agora comunga da graça de Deus nesse tribunal. Tá? Então é isso. Não é bonito? Você está gostando da live? Está entendendo a live? Está dando para assimilar o conteúdo? Coloca aí nos comentários, tá bom? Todo mundo que está na live comentando aí. Vamos lá, tem 15 pessoas na live. Vamos lá, gente. Tá? Vai colocando aí, vai colocando. Tá boa, tô gostando, tá maravilhoso, tô entendendo, tá? A Keliane botou: é por isso que ama a Santa Missa e o sacrifício que nela é oferecida. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Olha, vai melhorar. Recusar a nova aliança no sangue de Cristo é eleger a própria morte. Quem recusa a aliança do sangue de Cristo elege a própria morte. Jerusalém fez a escolha na Páscoa do ano 30. Então é no ano 30 que Jerusalém entrega Cristo para ser morto e crucificado. O pior é que muita gente fica brincando, se autocondenando, comungando em pecado grave. Olha só. O pessoal está entendendo o conteúdo da live. Tá? No ano 30, Jerusalém vai entregar o Cristo. Na ocasião dessa Páscoa, Jesus predisse o fim do mundo em termos terríveis. Jesus disse assim: no ano que ele foi entregue, Jesus vai falar o quê? Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Jesus está dizendo: essa geração não passa
sem que o mundo venha acabar para eles. Falamos sobre isso ontem. Jesus é entregue no ano 30. Uma geração no tempo de Jesus era 40 anos. Quando se referia essa geração, uma geração na cultura judaica, ela tinha uma duração de 40 anos. Então, 40 anos depois, Jesus é entregue no ano 30. 40 anos depois, nós estamos no ano 70, ou seja, uma geração depois, no ano 70, Jerusalém vai ser o quê? Destruída. Foi isso que nós vimos ontem? Tito Vespasiano vai entrar no ano 70, vai saquear o templo, derrubar o templo e incendiar Jerusalém. Jesus disse, não vai se passar essa geração sem que isso se cumpra. Tá? Então a geração que entregou Jesus Cristo experimentou o fim daquele mundo antigo que representava todo o contexto religioso. Todo o contexto religioso daquela época termina no ano 70, com a Jerusalém e o templo destruído. Foi isso que nós falamos ontem. Para os antigos, 40 anos. Tá? Então o mundo daquele povo, o mundo de Israel, toda a sua história, toda a sua cultura, toda a sua economia, toda a sua religião acaba com a destruição de Jerusalém no ano 70. Então o julgamento, o juízo final, ele acontece, se realiza de forma literal, literalmente, o juízo final caiu sobre Jerusalém no ano 70. Foi o que nós falamos ontem. Jerusalém caiu, ou seja, o juízo sobreveio sobre aquele lugar. Jesus chorou, olhando para Jerusalém e disse, não ficará pedra sobre pedra. Keliane, verdade, ainda sonho com o dia em que antes da missa será feita uma catequese para que essas pessoas entendam e passem a receber Jesus Eucarístico com o respeito que ele merece. Então, pessoal, é muito sério aqui. Olha do que se trata o juízo final. Tá? Vamos lá, vamos mergulhar mais profundo. Dá para mergulhar mais, dá para entender mais. Tá? A ira de Deus é misericórdia. Olha o que Scott Hahn está dizendo. A ira de Deus é misericórdia. Foi uma escolha própria de Jerusalém entregar Jesus. Então é por escolha própria que Jerusalém atrai sobre si o juízo de Deus. Tá? Resulta em esclarecimento o uso que São Paulo faz da palavra ira escrevendo aos romanos. Olha o que Paulo vai dizer aos romanos. Olha o que Paulo vai dizer aos romanos. Tá? Romanos 1, do 18 ao 21. Escuta aqui, ó. Manifeste-se com efeito a ira de Deus do alto céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus mesmo revelou, de sorte que não tem desculpa, pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário, eles se perderam em vão, e seu coração insensato ficou nas trevas. Olha o que Paulo está corroborando com o juízo final. É como se Paulo estivesse lá, já está dizendo. Paulo disse, olha, porque se pode conhecer a Deus, porque o que se pode conhecer de Deus foi manifesto a eles. De sorte que não tem desculpa, pois eles, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus. Pelo contrário, eles se perderam em vão e seu coração insensato ficou nas trevas. Olha o que Paulo está dizendo. Se perderam em vão, porque Deus se revelou a eles. Deus se revelou a eles, mas eles não quiseram saber. Eles mesmos procuraram e buscaram o juízo de Deus contra si. Paulo está dizendo, então caia sobre eles a ira de Deus. Tá? Então nós também, cristãos, temos que ter cuidado. Porque nós somos conhecedores da verdade. Jesus se revelou a nós, Jesus se entregou por nós, se sacrificou por nós. Estamos quase todo dia na Santa Missa. Somos conhecedores da verdade. Se nós virarmos as costas para Deus e abraçar o pecado, nós escolhemos por vontade própria a condenação sobre a nossa vida.
Aí a escolha é própria. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, o negócio é sério, está terminando já. O povo não o glorificou nem lhe deu graça. Pior, aprisionaram a verdade, matando Jesus e perseguindo sua igreja. Por isso a ira de Deus se manifestou contra Jerusalém. Então o juízo final apresentado por João no livro do Apocalipse é um tribunal que se coloca contra Jerusalém, e as taças da ira de Deus derramadas sobre Jerusalém é a condenação do sangue de Cristo que eles mesmos derramaram e que agora se derrama contra eles. Contra Jerusalém clama a lei, os profetas, os anjos e os santos mártires. E Jerusalém vai ser destruída no ano 70. Tá? Então assim acontece com toda sociedade que se coloca contra Deus. Toda sociedade que abraça o pecado, que se coloca contra Deus, que foge da lei de Deus, que vive contra a palavra de Deus, ela tende a fracassar. Tá? Quando a pandemia veio, disseram assim: agora o povo vai se converter, a igreja vai lotar. Não é possível que agora o povo não procure a Deus. Agora o mundo vai se voltar para Deus. Que nada, meu irmão. Deus permitiu, Deus não mandou a pandemia, mas Deus permitiu que a pandemia sobreviesse sobre o mundo, porque o mundo escolheu viver no pecado. O mundo escolheu a desgraça. Quando a pandemia vem, nós devíamos todos nos voltarmos para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, quebrantar o coração, clamar misericórdia. O que acontece? As coisas parecem que pioraram. Então o juízo de Deus está sendo apresentado à humanidade, mas a humanidade não aceita o juízo de Deus. Então qual o fim para a nossa humanidade? Qual o julgamento que vai ser derramado sobre a nossa humanidade? É um julgamento de ira ou um julgamento de misericórdia? Se derramar, se vier a se derramar sobre nós o julgamento de ira, não é porque Deus é ruim, perverso e maldoso, é porque nós nos voltamos contra Deus. Se nós nos voltarmos a Deus, se derrama sobre nós o julgamento de misericórdia. Quando nós estivermos nesse tribunal, vai estar lá a lei, os profetas, os anjos e os santos para testemunhar ao nosso favor ou contra nós. Cuidado, meus irmãos, porque quando nós estivermos no tribunal de Deus, olha quem vai testemunhar contra nós. A palavra, os profetas, os anjos e os santos. Tá? A lei, os profetas, os anjos e os santos. Esses vão testemunhar contra aqueles que quebraram a aliança com Deus. Tá? Aí Olete está dizendo: eita, Tereza, vai dormir. Não, dorme não. Dorme não. Só vai dormir lá para meia-noite, a Tereza, tá? Não dorme não, de jeito nenhum. Ontem ela foi dormir 1h da manhã. Ela fica ali batendo as panelas na cozinha, abrindo o armário, tocando terror aqui na casa, só de madrugada. Tereza quer participar, Carol botou. Então temos que considerar o pecado como uma ação que destrói o vínculo com Deus, tá? Temos a obrigação de resistir à tentação. Se então falhamos e pecamos, temos a obrigação de nos arrepender imediatamente. Assim, mas Jefferson, infelizmente eu não resisti, eu pequei. Tá, você pecou, mas agora corre, se arrepende, procura se emendar com Deus, se reconciliar com Deus. A igreja está aí, tem o sacramento de reconciliação, tem a confissão, tem o sacerdote, tem o perdão de Deus. Tá? Então procura o arrependimento. Se não resistir, então falhamos, pecamos, temos a obrigação de arrepender imediatamente. Se não nos arrependemos, Deus nos deixa por nossa conta. Tá? Gente, a live vai encerrar. Eu vou abrir uma outra live. Todo mundo que está aí, corre para outra live. Nós vamos encerrar agora o conteúdo, 5 minutos no máximo.
e vamos fazer o sorteio dos brindes, tá bom? Corre para lá, encerrar e fazer o sorteio rapidinho, viu? Aguardo vocês.